Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, estou aqui hoje com Alex, Felipe e Rodrigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, pessoal. Vamos para mais uma. Isso aí, o Rodrigo está fazendo hoje o debut oficial dele, né? O nosso Verdade, Roda né? aqui. Finalmente pude participar com vocês aí depois de tempo, né? Infelizmente, Exatamente. eu sou programador, então quando precisam de mim até de madrugada tem que estar para trabalhar. Isso aí. O Rodrigo participou com a gente do episódio da Romênia e tá aí agora com a gente para os próximos EPs do Roda. Inclusive hoje, que nós temos uma convidada especialíssima, Luísa Kirchmaier, ela que foi ginasta do Flamengo, foi ginasta da seleção juvenil também, vai estar hoje conversando com a gente aqui hoje. E aí, Luísa, como é que você tá? Ei, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. Tamo junto, vambora. Bora. Primeira perguntinha, Lu, assim, a gente já conversou bastante, né? Mas como que você começou na ginástica? Aqui, só para o pessoal saber também. Olha, eu comecei na ginástica, na época eu morava no Rio, né, com a minha família, e eu comecei no Fluminense, no clube do Fluminense. Eu lembro que eu tinha uma coleguinha, assim, de escola que fazia ginástica, e eu comecei a me interessar. Ela mostrava pra gente, né, ela dando estrelinha e tal, e aí eu comecei com 5 aninhos a querer fazer ginástica, assim, dentro de casa mesmo. Comecei a me jogar nos colchonetes e dar estrelinha. Eu andava pela casa andando na ponte, assim, e aí os meus pais foram ficando desesperados. Eles falaram, não vai ter jeito, essa menina vai ter que entrar na ginástica. Aí foi muito engraçado, porque no meu primeiro dia de aula, que eu fui fazer uma aula experimental, era aula da escolinha mesmo, né? Não era ainda alto rendimento. Eu não fiz um processo seletivo para o alto rendimento, como é comum com muitas meninas, né? Que fazem uma peneira. No meu caso, não. Eu entrei na escolinha depois que eu evoluí para a equipe. E aí, nesse primeiro dia de aula, o meu pai, assim, a gente era sócio do Clube do Fluminense. E aí ele falou, não, filha, a gente vai a pé. Vamos a pé pro clube, que aí a gente faz um exercício, aí você faz sua aula e a gente volta. Só que eu não morava tão perto assim do Fluminense, e eu tinha 5 aninhos de idade. E aí a gente foi andando, cheguei lá, fiz a aula, me acabei, e aí na volta eu tava tão cansada que eu tava quase caindo no chão, andando assim. Aí meu pai viu aquilo e falou, que isso, filha? Você não me falou que você tava tão cansada, sabe? E aí eu, tipo, tava tão feliz de ter feito a aula, e ele, não, você vai fazer ginástica sim. E aí foi isso, comecei na escolinha, e aí depois que eu acabei evoluindo para a equipe. Mas você é de Juiz de Fora, né? Você veio Isso. de Gerais. Eu sou mineira, nasci em Juiz de Fora, mas a minha família foi morar no Rio, e aí eu cresci lá desde os meus 2 aninhos, assim. Luísa, durante sua carreira, você passou por alguns clubes, né? Você foi pro Fluminense e depois foi pro Flamengo. Como foi essa adaptação, assim, em cada um desses clubes? Olha, meu primeiro clube foi o Fluminense, né? E era um clube pequeno, bem pequeno, a estrutura, assim, bem precária, sabe? A gente não tinha a aparelhagem, não tínhamos um solo quadrado, a gente tinha apenas uma pista. O salto, a gente não tinha uma pista de corrida só para o salto, a gente dividia com o espaço em que tinham aulas de judô. Então era um clube bem pequeno, mas era um clube assim que eu me sentia em casa, sabe? Foi onde eu cresci, foi onde eu me desenvolvi, foi onde eu comecei a me entender enquanto atleta, porque como eu comentei, eu comecei na escolinha. E quando eu fui chamada para a equipe do Fluminense, era uma equipe que estava começando também. Então não era como se já tivesse uma equipe acontecendo lá e meninas já competindo, não. Foi um resgate, né? Porque o Fluminense já tinha sido competitivo, mas estava parado. E aí foi esse resgate de remontar uma equipe do Fluminense, e aí foi aí que eu fui convidada. Então, assim, a gente foi construindo junto aquele trabalho, sabe? Eu tive treinadores muito queridos, assim, que me apresentaram a modalidade. E aí, depois do Fluminense, eu fui para São Bernardo do Campo. Passei um ano lá antes de eu ir para o Flamengo. E aí foi um momento em que eu saí, né, do Fluminense, desse ambiente mais familiar, mas que também
já não me cabia, de certa forma, sabe? Já não comportava a ginástica que eu fazia naquela época. Antes de eu ir para São Bernardo, eu também treinei no centro de treinamento da seleção, fiquei mais ou menos um ano lá, treinando com as meninas, eu ainda era juvenil, né? E aí foi naquela época em que as meninas estavam lá como uma espécie ali de seleção permanente, em que eram basicamente as meninas do Flamengo, as meninas de Curitiba vinham às vezes também. E aí eu fiquei lá um tempo também, antes de ir para São Bernardo. Então eu ainda representava o Fluminense nessa época, mas já não estava treinando no espaço físico do Fluminense. E aí quando eu fui para São Bernardo, foi um baque muito grande, porque fui eu, junto com os meus 2 treinadores, o Ângelo e a Renata, que me acompanharam na maior parte da minha trajetória, né? Lá no Fluminense eu tive outros treinadores no começo, mas depois em que realmente eu deslanchei assim em competição, já eram eles. E aí eu fui com eles, só que lá já tinha uma outra equipe formada. E aí, assim, foi uma adaptação, né? Eu saí de um lugar, já não morava mais com a minha família, mas eu fui para outro estado, então teve toda essa questão. E, assim, era uma equipe com meninas mais novas do que eu, um pouquinho, que era a equipe de São Bernardo naquela época. E aí foi, nesse âmbito foi difícil, assim. E a nossa passagem por lá também não foi muito boa, assim, a gente não colheu os frutos que a gente esperava. Foi um ano de lesão, que eu me lesionei também. Então, era para ser, assim, o meu ano do juvenil, sabe? Mas acabou que eu me lesionei. Então, esse ano em São Bernardo, para mim, foi um pouco mais conturbado. E aí que o meu treinador, o Ângelo, recebeu o convite para ir para o Flamengo e me levou junto, né? E mais tardemente a Renata foi também para o Flamengo. Então foram 3 lugares bem diferentes. São Bernardo tinha uma estrutura boa também, só que tinha toda essa questão de não ser um ambiente tão familiar para mim, eu ter que me acostumar com estar ainda mais longe da minha família, porque minha família já estava em Vitória nessa época, mas assim, Vitória para São Paulo são 14 horas de ônibus, completamente inviável na vida de atleta, né? Eu passar esse tempo dentro do ônibus, sendo que eu vou ter que treinar na segunda-feira. Então a gente tinha que pegar avião para poder ver minha família, não dava para ir sempre, então teve todos esses probleminhas, assim. Eu tive a minha lesão, mas quando eu fui para o Flamengo já era um ambiente muito mais familiar, porque eu morava no Rio, né? Assim, eu cresci no Rio e eu já conhecia o clube do Flamengo, eu só nunca tinha treinado lá como atleta. E aí acabou que aconteceu de eu ir pro Flamengo, foi o maior orgulho da vida do meu pai, porque ele é muito flamenguista. E aí foi basicamente isso, assim, nesses 3 ambientes. Na verdade, agora que eu lembrei mesmo que você estava em São Bernardo, ali para 2016, não foi? Isso. Verdade. Tem mais pergunta aqui para frente, dessa época do São Bernardo. Você chegou a trabalhar tanto com Alexandrov e o Liu Kim, mas bem mais com Alexandrov. Como era a convivência com esses 2 treinadores? Você sentia alguma diferença de abordagem entre eles? Olha, eu acho que a convivência que eu mais me recordo foi com o Alexandrov, porque foi mais tempo, né? Foi no momento em que realmente eu estava lá junto com as meninas. E assim, eu não atuava diretamente com ele, né? A nossa equipe de juvenis que ficava ali, a gente era meio um satélite, sabe? A gente não fazia exatamente o mesmo treino das meninas, não era como se fosse unificado, sabe? Nós tínhamos os nossos próprios treinadores e o que a gente fazia mais era usufruir da estrutura. Então, a gente não tinha tanto do dedo dele no nosso treino, sabe? Mas assim, é possível sim recordar das diferenças da abordagem, assim. O Alexandrov, ele tinha um método bem específico, assim, tanto de como que as meninas iam fazer os aquecimentos e tal. E eu lembro que quando o Liu Kim chegou, ele trouxe novas técnicas para tentar colocar para as meninas fazerem, assim, mudanças estruturais mesmo, assim, de elementos específicos da base. Então eu lembro do Liu Kim trabalhando base de uma forma diferente, um pouco do Alexandrov, trazendo umas mudanças técnicas dele, assim, que ele aplicava no ginásio dele. Então acho que essas são as principais diferenças que eu vi, assim,
eu realmente não me recordo tanto, porque eu não trabalhava diretamente com ele, sabe? E aí talvez eu precisasse de mais alguns gatilhos para tentar identificar essas diferenças. Eu lembro que você comentou, né, que você trabalhava mais com o Alexandrov e que ele gostava de você porque você era boa de paralela. Isso aconteceu. Inclusive, eu fui treinar no centro de treinamento a pedido do Alexandrov, porque ele estava no Campeonato Brasileiro, em que eu estava competindo. Eu não me lembro se era juvenil ou era adulto, eu acho que já era adulto, não tenho certeza, na verdade. E, não, mentira, foi no juvenil mesmo, que foi até acho que foi o mesmo brasileiro em que eu fiquei em terceiro, só que eu era juvenil das mais novas e as meninas da seleção ainda eram juvenis, só que das mais velhas. A gente tem uma divisão, né, no juvenil. Era tipo 12, 13, 14, 15 anos. E aí nesse juvenil eu fiquei em terceiro, e aí o pódio foi Rebeca, Flávia e eu. Eu ainda era da categoria 12, 13 anos. E aí eu lembro dele me assistindo, assim, né, ele vinha perto da minha paralela, parava, ficava ali, e aí começou a chegar no Ângelo, falar que eu era boa e tal. E aí foi ele que fez esse convite. Ele chamou, eu não lembro com quem exatamente ele falou, mas falou, eu quero ser menina lá no CT também. E aí foi por isso que a gente foi para lá, a gente fez essa mudança. Eu ainda estava no Fluminense. Mas sim, foi ele gostava de mim, eu achava isso muito legal. Ficava muito lisonjeada, né? Ele era chefão, né? Ele era bem general. Uhum. Do que a gente ouve dele aí, que ele era brabo. Ele era bem seco, assim, sabe? Era engraçado. Só que é aquilo, eu era novinha e eu não cheguei a criar uma relação de ter trocas com ele. O que eu sei foi que ele foi nos meus treinadores, elogiou, fez o convite. E aí a gente criou essa estrutura para poder estar junto com as outras meninas do CT também. Porque já tinham algumas juvenis lá. E aí eu pude me juntar com elas, mesmo não vindo de outro clube, né? Enfim. Ah, legal. E, Renan, Luísa, quando a gente fez entrevista com a Adriana, né, a treinadora do GNU, que agora também está na CBG, né, ela falou que o Alexandrov, ele conseguia enxergar muita coisa dentro do ginásio. Então, ela tinha umas meninas mais antigas dentro da ginástica que não iam conseguir acompanhar aquela quantidade de treinos completos que ele queria que todas fizessem, né? Elas um pouco mais avançadas na carreira e as meninas mais novas também. E aí ela fazia umas adaptações. Em outro lugar do ginásio, ele conseguia saber exatamente que elas não fizeram o que ele queria, né? Que era padronizar para todo mundo. Então, para você ver que pois é. o nível, essa parte né, eu não me recordo disso, mas realmente eu era atleta, né? Eu imagino que os treinadores tenham muito mais o que dizer. É visão de águia, né? Aliás, aproveitando o gancho, né? Emendando essa pergunta, a primeira competição de ginástica que eu assisti foi em 2014, acho que foi um brasileiro nacional, foi na região do Grande ABC. Não sei se foi essa mesma competição, mas você estava, que eu lembro, né? Eu filmei a competição todinha, né? Inclusive, se olhar, tem série sua lá no YouTube, tem comentário seu, obrigado por me gravar, assim, sabe? Tem um comentário seu lá numa série que eu tinha filmado. E a primeira coisa que eu reparei na época foi sua paralela. Você, diferente das outras meninas que tinham a mesma base que você brigava mais para ir à parada. Você evitava aquele desconto lá de 0,3, você ia mais. Digamos que em termos de técnica, você só estava um pouco inferior à Rebeca na época. Você brigava ali por fazer elementos que eu não via outras meninas fazer. Tanto que em 2016, naquela competição do Dinastia, você estava fazendo já chapa com meia, você foi campeã de paralela, que eu lembro, né? Eu acompanhei bastante essa carreira de júnior, tanto das meninas, porque era uma esperança muito grande que a gente tinha, que teria uma renovação absurda no Brasil, que infelizmente acabou não acontecendo, né? Aí minha pergunta, para linkar com a próxima, né, seria assim, como é que você descobriu que você gostava de fazer paralela? Você foi por acaso ou você viu uma oportunidade ali para, o Brasil não tem uma base assim tão boa de paralela, eu posso me destacar das outras aqui? Ou não, eu gosto mesmo de brincar? Porque eu lembro que a Daiane deu uma entrevista um tempo atrás, que ela falou que ela amava fazer paralela, mesmo ela não tendo dificuldade de base, era o aparelho preferido dela. Você é esse caso mesmo ou você enxergava como uma possibilidade de se destacar das outras? Olha, um pouco de cada. Como eu falei, o Fluminense a gente tinha uma estrutura bem precária, então seria muito difícil eu ser uma especialista de solo e salto, sendo que eu não tinha nenhum fosso de espumas, sabe? Então, os meus treinadores sempre prezaram muito por trabalhar o máximo que a gente pudesse no que a gente poderia tirar essa vantagem. E, assim, eu acho que foi uma
a visão deles, né, do Ângelo e da Renata, de identificar que realmente era uma facilidade maior minha, que eu gostava. Eu sempre fui muito questionadora, sempre quis muito entender da técnica, do que eu estava realizando. Então, acho que a gente foi unindo o útil ao agradável, assim, dentro das possibilidades que a gente tinha. E aí eu sempre gostei muito de paralela. Eu sou apaixonada, assim, realmente é o meu aparelho favorito, apesar de ser o mais difícil e o mais que me deixava maluca, porque realmente era uma pressão maior pelo fato de ser o meu melhor aparelho. Mas eu sempre gostei muito de treinar, sempre gostei muito de aprender coisas novas na paralela, de fazer as largadas. Eu sempre quis ter a série completa. Mas isso era algo que meus treinadores frisavam muito, assim, de eu conseguir tirar, de certa forma, essa vantagem, né? E eles também sempre falaram para mim a importância de eu fazer uma série completa, sabe? Com largada, com saída, com descida, porque era uma coisa que no Brasil muitas meninas não faziam e meio que não faziam esse trabalho tão grande para conseguir fazer, sabe? Então ele falava, pô, se a gente conseguir fazer essa série completa, você chegar no juvenil já com série completa, né, com largada, com descida, com subida, com saída D, isso vai ser muito bom para você. Então a gente buscou muito conseguir essa meta e a gente conseguiu. Então foi isso, assim, a gente trabalhou com o que a gente tinha da melhor forma possível. Bacana, Lu. Aproveitando aqui já o gancho, né? Nessa mesma época você competiu lá no Gimnasia em 2016, né? Se eu não me engano, você foi campeã de paralela e não lembro se foi por equipe também, acho que vocês foram por equipe, não me recordo. Vocês foram por equipe. E como é que foi para você competir com as meninas daquela geração, né? E competir naquele clima, né? Que naquela época tava um golpe de Estado lá na Turquia, né? Uhum. Cara, esse negócio do golpe de Estado foi muito engraçado, porque a gente chegou, a gente viajou, deu tudo certo. Na verdade, não deu tudo certo. A nossa mala extraviou. E aí eu fiquei uns 2 dias sem roupa, eu e mais umas outras meninas. Aí a gente fez um rateio de colã ali. Mas a gente não percebeu esse burburinho, porque a gente estava numa cidade de interior, assim. A gente chegou em Istambul, no aeroporto, mas logo a gente pegou um avião para Trabzon, né, que foi a cidade que foi sediada a competição. Então a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, sabe? Eu só lembro de acordar com mensagens das pessoas falando, gente, Luísa, como é que você tá? Tá tudo bem aí? E eu, tipo assim, como assim? Não tô entendendo. E aí Não a gente chegou foi vendo até as mim. notícias. Não chegou. E aí depois a gente foi ver as notícias e ver o que estava acontecendo. E aí teve, o que eu me recordo, era um toque de recolher, assim, dava uma sirene. Na verdade, eu nem tenho certeza se era um toque de recolher, porque eu lembro que eles também tinham algumas coisas religiosas, assim, de certos horários em que eles iam rezar e tal. Tinha. Não era sino de igreja, né? Mas, assim, eu lembro de algumas coisas assim, realmente a gente estava numa cidade de interior em que a gente não chegou a ver nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ataque. Então, não chegou a atrapalhar a competição, sabe? O que atrapalhou foi que muitas atletas não foram, né? Porque como já estava tendo uma certa ameaça, alguns países não foram. Se não me engano, nossa, não vou me lembrar agora quais que não foram. França ia, eu acho que a França não foi. Tinha alguns países que iam que não foram por conta dessas ameaças, assim. Mas não chegou a atrapalhar a competição. Só diminuiu o número de atletas, né? E até mesmo a competitividade, porque eu acho que algumas equipes tinham meninas fortes. Mas, de qualquer forma, foi uma competição muito boa, assim. É a competição que eu mais gosto, assim, da minha carreira, que eu me senti muito bem, que eu consegui performar bem, sabe? Mas no mais foi isso. Aquelas séries suas lá estavam sensacionais. As paralelas, então. Eu tava vendo no YouTube esses dias, eu tava olhando, aqui tem no YouTube, a imagem não é dos melhores, mas tem no YouTube a prova da Luísa, tinha Chapo, né? Tinha Malone, tinha Jäger, acho que tinha o Sola Kachev também, Pac, tudo. Uma série assim, bem completa, ainda mais pro nível do Brasil nas paralelas, né? Sim. Fiquei bem feliz em ver. Você infelizmente não tinha idade para competir a Rio 2016, né? Ainda era juvenil. Mas você conseguiu ter algum gostinho de Olimpíada? Você conseguiu ter alguma vivência olímpica, assim? Eu fui assistir as Olimpíadas, eu fui assistir a final de barra e salto, né? Aí eu pude ver as meninas, foi a única que a gente conseguiu ingresso, se eu não me engano.
E aí eu assisti, assim, eu era muito fã da Mustafina e fiquei muito emocionada de ver ela ao vivo, assim, ela sempre foi a minha ginasta favorita. Mas esse foi o gostinho, assim. Os meus treinadores, eles foram voluntários lá no Rio 2016. E aí, assim, foi até uma época que eu estava em São Bernardo, né? E aí eles ficaram de voluntário, eu fiquei um tempinho treinando sem eles, mas aí eu consegui viajar para poder assistir só a final de paralelo e salto mesmo. Mas foi incrível, assim. Pelo menos você conseguiu ver a Mustafa ser bicampeã olímpica, né? Aqui no Rio de Janeiro. Aham, aham. Maravilhosa. Luiz, um ano depois, né, em 2017, as coisas mudaram um pouco na gestão da seleção. A gente não tinha mais seleção permanente e você pegou o último ano em juvenil enquanto seleção permanente e o primeiro ano de adulto nesse novo modelo. Como foi essa diferença? Assim, que você sentiu alguma coisa nisso? Olha, foi complicada, foi bem complicada essa transição, sabe? A gente sabe que não estava tudo perfeito, né, com a seleção permanente, mas foi uma transição meio truculenta, assim. Muitas mudanças foram implementadas de uma forma, assim, drástica, e aí, assim, não tinha como a gente se adequar, sabe? Porque a gente ainda estava vindo daquele movimento da seleção permanente, as coisas eram feitas de uma forma muito diferente. Então, como chegou assim, pá, agora é assim, tem essa diretriz, e para entrar na seleção é assim, assim, assado, e você tem que cumprir isso, senão a gente não vai colocar na seleção. Assim, foram muitas regras implementadas de uma forma brusca, e eu acho que estava todo mundo aprendendo a lidar com aquele novo modelo, as novas diretrizes que foram colocadas. E assim, muitas mudanças eram com a intenção de melhorar questões que a gente sabia que eram problemas, mas ao mesmo tempo a gente ainda não tinha a maturidade, eu acho, nem as atletas, nem todos os treinadores para fazer tudo de uma forma tão brusca. Assim, essa é a minha visão naquela época. Eu lembro que para mim foi muito difícil, sabe? Eu estava muito bem no começo do ano, de 2017, assim, realmente eu acho que eu estava na minha melhor forma. E, assim, algumas regras eram de ranking no Campeonato Brasileiro para você poder entrar para a seleção, e outras eram em relação a percentual de gordura, o que é excelente, né, assim, porque a gente vem de uma cultura bem problemática em relação ao peso das ginastas. Então, assim, eles trouxeram essa nova forma, né, de medir as coisas pelo percentual de gordura. A gente teve vários testes pelo COB, então foi muito bacana também. Só que, ao mesmo tempo, a gente não via a efetivação de tudo isso acontecer, sabe? A gente já tinha meninas que já tinham contrato, que eram as meninas que já vinham da seleção permanente, e aí tinham outras vagas para a seleção, só que a gente ainda não estava entendendo direito como que chegava nessa vaga, sabe? Tinham essas regras, mas ainda estava meio turva como é que ia funcionar e tal. E aí eu lembro disso, assim, de eu estar muito bem, e não só eu, sabe? Várias meninas, a gente estava muito bem, estava muito competitivo, o Campeonato Brasileiro estava assim, a gente estava vendo um nível muito bom das ginastas, só que ao mesmo tempo a gente não via essa devolutiva para a seleção, e a gente não entendia direito por que isso não estava acontecendo, sabe? Esse movimento de chamar mais meninas para ter uma estrutura lá do CT, de competir mesmo, né? De levar numa Copinha do Mundo e tal. Isso foi bem devagar. Então, acho que a minha percepção foi essa, assim, essa dificuldade de entender todos os critérios, porque realmente tínhamos ginastas muito boas nessa época, e eu senti que nessa transição, né, de coordenador, né, porque a Georgette saiu e tudo mais, e tudo foi mudando, as coisas foram sendo implementadas, mas parecia que ainda não tinha engatado. Foi uma mudança muito brusca, né? Porque a gente saiu do sistema de seleção permanente, que estava tudo concentrado, para o sistema de clubes, em que vocês tinham que atingir uma certa nota ali para poder ser selecionado. Mas, assim, vocês foram deixadas literalmente a ver navios nos clubes, né? Realmente ficou complicado ali naquela época. A gente viu que o Brasil penou a
engatar as coisas, né? É complicado. A concepção, assim, Luiz, de quem estava de fora, é que o planejamento que eles tinham ali para 2016, em termos de medalha, de planejamento de objetivos, não foi alcançado, que de fato não foi. O investimento foi muito alto pela ginástica na época e não foi. Deu-se a entender que eles estavam querendo tirar o atraso para o planejamento de Tóquio. Mas não é assim que se faz. A gente tem que investir na base, tem que programar os atletas para que o pico deles seja em 2020. Deu-se a entender que foi feito o inverso. Eles preservaram a base de 2016, visando o resultado imediato. E resultado imediato na ginástica não acontece, é um processo, né? E perdeu-se, assim, muitas atletas. Você, Fabiana Valentim, Thaís Fidelis, que foi um pouco mais... conseguiu um pouco mais além, mas não conseguiu alcançar a Olimpíada. Mariana Oliveira, né? Tipo, o pessoal parece que não cuidou da base como devia e perdeu-se ali uma safra inteira de ginastas que poderiam ter ajudado o Brasil em 2019, né? Essa impressão que fica de fora. Não sei como é que é a convivência ali, mas como a gente, como fã do esporte, a gente consegue acompanhar por dedução, porque a informação da ginástica é muito restrita, essa informação interna ali de critérios, essas coisas que ficam mais dentro da CBG. Mas a visão de fora faltou planejamento, faltou olhar para a base e para tirar um pouco o foco ali de patrocinador, de atleta que era foco, para mostrar que ele tinha outras opções para formar o time. Até a própria Milena Teodoro, né? Ela foi uma das reservas na Rio 2016, ela e Carol. Depois ali também ela competiu pouquíssimo e foi muito raramente usada, né, internacionalmente. Eu lembro dela de pouquíssimas Copas do Mundo. Uhum. E a gente até falou sobre isso também em entrevista com o Roger Medina, né? Que também foi técnico da seleção brasileira, foi head coach lá na Argentina. Ele falou, e eu lembro que eu tinha comentado que talvez se o Brasil tivesse olhado mais atentamente para essas meninas que foram do ciclo da Rio, né? Umas que surgiram durante o ciclo de Tóquio, talvez a gente não tivesse passado tanto perrengue naquele campeonato mundial em Stuttgart, né? E tivesse ainda... Claro que teve diversas lesões, mas outras opções para que a gente não tivesse aquele resultado tão ruim que aconteceu, né? E acabou que a gente só teve Rebeca e Flavinha classificada diretamente pelo Mundial, e Rebeca bem depois, né? Já nas vésperas da Olimpíada, prejudicou muita coisa. A gente via as meninas da seleção numa batida muito frenética, né, de competição, e realmente, assim, era algo que eu sentia falta, assim, de ter mais ginastas também indo para a competição, para a gente também ter a vivência, né? É muito importante a gente competir. E quando a gente é ginasta de alto rendimento no Brasil, a gente só tem o Campeonato Brasileiro. Ou você é da seleção, ou você só tem o Campeonato Brasileiro no ano inteiro, no máximo um estadual. Lá em São Paulo tem os Jogos Abertos, mas que o nível é, tipo, irrisório, assim, é uma estrutura completamente diferente, então os meninos nem podem apresentar tudo. Então, é isso, sabe? Eu sentia falta de competir para poder também mostrar minha ginástica, para poder ter segurança na minha ginástica. E eu tenho certeza que não era só eu, assim, eu acho que muitas meninas poderiam ter tido mais oportunidade de competir. E ao passo que a gente via as outras meninas numa batida frenética, que com certeza também era cansativa, sabe? Apesar de haver um planejamento para isso, eu acho que daria talvez para guardar, preservá-las, não sei, né? Estou falando assim nesse momento na visão de atleta, e na época também eu era nova, assim, mas era um entendimento que eu já tinha, sabe? Em 2018, você ficou em 5º lugar no Brasileiro e apresentou um solo de Lago dos Cisnes, que até hoje é lembrado. Como foi essa experiência para você? E esse solo, ele é muito guardado no meu coração, assim, acho que foi... É isso, assim, é um presente da ginástica na minha vida, esse vídeo, né, para poder lembrar que faz sentido, sabe? Foi uma competição muito feliz, muito mesmo. Realmente eu vi o retorno, sabe, do meu trabalho, eu consegui enxergar que eu estava num clube maior e que eu estava conquistando as coisas que eu jamais imaginei, assim, né? Mesmo que dentro do Brasil, tá no Campeonato Brasileiro, competindo com as meninas da seleção e conseguir um 5º lugar, perdendo basicamente para as meninas, assim, que já representam o Brasil, foi incrível, assim, realmente eu fiquei muito orgulhosa de mim, dos meus treinadores, e de ver que a gente conseguiu chegar nesse nível, sabe? E é isso, ficou com um gostinho, né, de que queria mais, só que quando eu tenho essa lembrança, né, dessa competição principalmente,
as coisas voltam a fazer sentido, eu acho. É um solo que eu gosto muito de assistir, porque você cravou tudo, Luísa. Tudo. Tsukahara, grupado, cravado, aquela sequência de piruetas também, depois você fecha cravado também. Eu já vi até no Twitter seu vídeo rodando, em perfis de gente de fora, então assim, já foi notada. É muito maneiro quando vocês publicam a gente, sabe? Uma coisa desde da minha infância, assim, que eu via era que quantas pessoas não conheciam ginástica e não se interessavam tanto por ginástica. Então, eu já não esperava que ninguém gostasse do que eu fazia. Então, tá conversando, eu sempre estive dentro dos grupos dos Gimaníacos, porque eu achava o máximo, tipo, ter gente que entende do que eu tô fazendo e que vê o que eu tô fazendo e acha legal e que realmente entende, né? Que vê, tipo, pô, a série dessa menina é boa por causa disso, 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 não só porque, é impressionante, mas porque entende do esporte, gosta do esporte, assim como a gente vê vários outros esportes sendo apreciados. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo a galera compartilhando nossos vídeos. Desde criança, quando eu via no YouTube, alguém postou um vídeo meu, que nem eu acho que foi o Rodrigo que falou, que eu comentei, obrigado por me gravarem. Porque era isso, às vezes eu ia para competição e eu não tinha registro do que eu fiz, porque os meus pais geralmente não podiam ir. E aí, dificilmente a gente tinha alguém para ficar gravando, às vezes até os meus treinadores se revezavam para gravar as nossas séries, até mesmo para a gente assistir depois e ver os erros principais, mas assim, ver de fora é outra coisa, então isso é uma coisa muito legal assim dessa comunidade da ginástica. E foi um brasileiro bem legal, eu gostei muito de acompanhar aquilo lá, e eu fiquei assim, cara, essa menina tem um super futuro, só que toda aquela questão que a gente já conversou e tal, enfim, fiquei muito chateado. E deu no que deu, né? Em Tóquio. A gente, infelizmente, não conseguiu levar a equipe porque não tinha ginasta preparada para competir. É complicado. Ô, Luísa, a questão aí era um pouco basicamente parecida com o que a gente estava falando, né, de questão de seleção de ginástica, é aproveitar essa competição de 2018 que você ficou em quinto, é questão de uma curiosidade mesmo. Você tinha alguns elementos que você treinava na época e queria colocar nesse campeonato adulto, ou você estava no seu pico máximo, assim? Ou você tinha algum elemento para testava no treino, mas você não conseguiu colocar na competição? Nessa Você ficou em quinto específica lugar, de né? 2018? Isso, que você já Não, estava adulto, né? Você estava muito bem fisicamente, né? Dava para ver que você estava bem fisicamente. Uhum. Cara, eu acho que naquele momento eu estava num pico, assim. Claro que a gente trabalhava várias outras coisas no ginásio, ainda tinha objetivo de saltar dupla, ainda tinha objetivo de incrementar mais as minhas séries, mas naquele momento eu não deixei de colocar alguma coisa. Acho que naquele momento eu coloquei tudo. Talvez na trave, uma coisinha ou outra que eu acabei perdendo, assim. Eu tinha um layout que eu não fiz nessa competição, se eu não me engano, na trave, um flick layout que eu fiz em Trabzon em 2016, mas eu não fiz em 2018. Algumas coisinhas assim, tipo, cheguei a treinar a saída de duplo carpado, da trave também, mas não era algo pronto que eu deixei de fazer para ficar na segurança, assim, realmente naquele momento, se eu não me engano, eu estava ali num pico. Bacana, né? Você estava com a melhor montagem possível de séries para você naquele momento, né? Exatamente, naquele momento. Olhando para trás hoje, né, Lu? A gente sabe aí que o Brasil não classificou uma equipe para Tóquio. Infelizmente, a gente não teve essa gestão que levou em consideração toda uma geração que poderia estar nessas Olimpíadas. E olhando para trás, você se sente que foi desamparada de alguma forma pela federação, assim? Olha, pode falar? Pode, fica à vontade. E voltando naquela questão, né, de que foram muitas mudanças bruscas, eu acho que não só por mim, mas outros atletas, eu acho que a gente ficou um pouco desamparado assim, porque a gente via toda uma estrutura, né, tinha o CT, tinha fisioterapia, tinha, dinheiro, tinha um apartamento em que as meninas podiam morar lá e tal, e a gente via vagas na seleção vazias, porque tinha sido estipulado quantas vagas teriam para a seleção, não estavam sendo preenchidas, e a gente, nos nossos clubes, a gente passava sufoco, sabe? E eu não falo só por mim. Mesmo eu estando no Flamengo, a gente tinha as nossas dificuldades financeiras também. Enfim, eu não tinha nem alojamento, sabe? Eu passei muito tempo morando com o meu treinador
E isso é longe de ser o ideal, sabe? E aí meio que isso, assim, a gente via que tinha toda uma estrutura lá, enorme, vazia, sabe? E a gente querendo ir, a gente querendo competir, a gente chegando no nosso auge, competição super acirrada no brasileiro, e de fato acho que faltou aí um dedo, talvez uma criticidade, assim, de olhar, tipo, será que esses critérios todos estão fazendo sentido? Será que a gente está cumprindo tudo? Eu não sei como é que rolou as coisas internas, sabe? Eu só lembro de eu ficar, tipo, esperando ser chamada para alguma coisa. Imagino que outras meninas também. E o chamado não aconteceu. E aí, assim, foi o momento da minha vida, acho que o mais difícil da minha carreira. Que foi quando eu comecei a ficar mal e foi o que me levou a parar de treinar, sabe? Eu desenvolvi uma lesão no ombro. E aí, junto com a minha lesão, foram vindo algumas questões psicológicas, assim, e eu acho que foi muito em questão a isso, sabe? De parecer que eu não estava vendo sentido para tudo aquilo que a gente estava fazendo, sabe? A gente trabalhava e não havia retorno. Na verdade, parecia que só diminuía, assim. Então, eu fui ficando bem mal. Então, foi um momento bem difícil. Então, eu falo muito pessoalmente mesmo, mas acho que eu posso também falar pelo panorama geral, pelo contexto, assim, das outras meninas também. Era algo que desde daquele momento, daquela época, eu já olhava, assim, de uma forma muito crítica, sabe? Eu sempre também fui uma menina meio crítica, sempre fui afrontosa, assim, sempre fui questionadora. Então, eu já via aquelas coisas que eu já me dava nos nervos, assim. Talvez nem todas as meninas tenham essa mesma postura do que eu, assim, mas eu era muito questionadora. Então, eu já, naquela época, já ficava achando que estava alguma coisa errada, sabe? Tipo, não é possível que isso daqui tá certo. Mas enfim, a gente não entende, né? Todos os bastidores. Então, eu não sei exatamente as motivações da confederação, da coordenação daquela época. Não sei se eles têm justificativa sobre como foi feito, sobre o que aconteceu, se eles fizeram depois algum levantamento sobre essa época, porque realmente o resultado não tem como negar. Não sobrou ninguém, sabe? Não sobrou mesmo. E é muito triste, é muito triste. Então, eu não sei se foi feito esse levantamento para analisar essa conjuntura dessa época para ver realmente se estava tudo batendo certinho ou se tinha alguma coisa errada mesmo. Porque na minha visão, e na visão que eu tinha daquela situação, não estava tudo certo, não. Tipo, alguma coisa estava fora, assim. Não, eu perguntei mais, na verdade, para saber o seu ponto de vista, porque a gente bate muito nessa tecla, né? Que as meninas precisam ganhar experiências, precisam ser enviadas para eventos, e às vezes tem gente que pensa o contrário: para que enviar se não está pronta? Mas aí, como é que vai ficar pronta se você não enviar? Não E é, como e é que assim, fica a ginástica? Como é que você mantém no ginásio uma ginasta treinando todos os dias sem uma perspectiva de que ela vai um dia competir? Então, é muito difícil, né? eu me pergunto assim, o que era estar pronta, sabe? Tipo, por que eu não estava pronta para ir numa Copa do Mundo, assim? Eu acho que a gente tem um parâmetro que a gente tem que olhar pela régua do Brasil, sabe? Eu acho que a gente tinha várias meninas que estavam prontas, sim, talvez não para competir, para ganhar a Olimpíada. Mas a gente não pode competir, sabe? Tipo, aquilo é o Brasil também, sabe? Nós éramos o Brasil. E enquanto a gente não vai, não vivencia, não compete, não vê como é que tá lá fora, quando a gente não pega essa experiência e volta com gana de melhorar e tal, também não, aí a gente vai ficar olhando para a nossa conjuntura e fala, aqui não tem nenhuma menina para pegar a final olímpica, então não vamos levá-la para competição. Isso para mim não existe, sabe? Então acho que é meio que isso, assim. Como que não tá pronta? Eu acho que eu tava pronta. Eu competia já, como que eu não tô pronta, sabe? Eu tinha as minhas séries. Talvez Sabe? não para pegar a final em Mundial, em Olimpíada, mas a gente estava ali. Não era só eu, tinha várias meninas com séries competitivas para Copas do Mundo, sabe? Sim. E para compor a equipe, né? Foi o que faltou para a gente em 2019. Pois é. Então, se vocês estivessem todas saudáveis e com experiência em 2019, poxa, a Letícia ela já estava aposentada e ela estava trabalhando. A gente tem uma entrevista com ela, né?
Ela teve que voltar trabalhando ali, se dobrando em duas para poder fazer um retorno para ajudar o Brasil, sendo que a gente tinha ginastas aí que estiveram durante o ciclo inteiro disponíveis e não foram usadas. Isso aí que dói bastante o coração, para ser sincero. E a gente toca mais nesse assunto não para tocar em ferida, para, enfim, criar polêmica. A gente vê que o Brasil hoje está criando uma escola de ginástica e quer formar novas gerações, né? Então, erros como esses não podem ser repetidos. Com certeza, eu acho que a gente tem que falar mesmo, porque é isso. Tem que fazer essa análise, tem que fazer uma autocrítica, né? Não é brincadeira, né? É a vida das pessoas, sabe? Então, acho que tem que analisar mesmo, entender o porquê que houve essa perda tão grande de ginastas. Porque é isso, se a gente não faz isso, a história se repete, né? Isso tem que estar catalogado, isso tem que estar registrado, realmente para não acontecer, né? Sim, É. e assim, a gente fica acompanhando tudo, né? Porque tem uns campeonatos acontecendo e a gente também vai gravar episódios sobre esses campeonatos. E nesse final de semana vai ter a etapa da Copa do Mundo Challenge na Eslovênia. E a gente vê o exemplo da Itália, que já tem uma equipe mais ou menos definida para os Jogos de Paris. Duas meninas que não vão participar dessa equipe, muito provavelmente, para pegar experiência nessa etapa de Copa do Mundo. Então, olha o sistema italiano hoje, né? Com juvenis belíssimas, com uma menina super importante do time lesionada, e ainda assim a equipe não cai de nível, porque tem outras opções. Em 2019, você passou na UFES, né? Foi aprovado em Educação Física e se mudou para Vitória, ainda outro estado, uma outra mudança de estado. Como é que foi essa adaptação para você? E nessa nova fase, né? No caso. Olha, foi bem difícil. Eu fiz a minha cirurgia no final de 2018 e fiz todo o processo de recuperação, de fisioterapia no começo de 2019. Do final do ano para o começo de 2019. E foi uma fase bem difícil, assim, que foi realmente a fase em que eu estava decidindo se eu ia continuar ou não. Na verdade, assim, eu não estava já pensando em parar, eu estava pensando em tentar continuar, mas aquilo não estava legal, assim. Realmente o meu psicológico estava muito abalado. E aí, quando eu decidi parar, foi realmente num momento muito ruim, de que eu sentia que eu precisava tomar aquela decisão para cuidar da minha saúde mental, sabe? Não foi uma decisão do tipo, eu não quero mais fazer ginástica porque eu não gosto mais de ginástica, estou sentindo que eu estou no momento já que quero fazer outras coisas. Não, foi realmente... Eu não estava bem, psicologicamente estava insustentável para mim, assim, realmente não estava saudável. E aí eu decidi parar e vim para Vitória, porque minha família morava aqui. Só que, assim, é aquilo, a gente para, mas os problemas não somem, né? Então, ainda fiquei um tempo aqui em Vitória, perdidinha das ideias, assim. Realmente, você deixar de fazer aquilo que te acompanhou a vida inteira, as coisas meio que param de fazer um pouco de sentido, assim. Foi um momento bem difícil da minha vida. Realmente, eu buscar outra coisa para dar sentido e continuidade assim, na minha trajetória. E aí eu entrei para educação física. Eu não queria fazer educação física. Na verdade, minha vontade era voltar para o Rio, porque, enfim, eu vim para uma cidade que eu não me identificava, eu não tinha amigos, eu não tinha tantos vínculos que não fossem meu pai, minha mãe e meus irmãos que moravam aqui, porque minha família também é de Minas Gerais. Então, a minha ideia era voltar para o Rio, dar um jeito de voltar para o Rio, só que isso não ia acontecer. Meus pais não tinham como me bancar lá, e eu não tinha nem como. Eu tinha 18 anos, não tinha condição nenhuma de eu voltar. Mas na minha cabeça eu ia voltar. E aí eu entrei para educação física porque eu tinha feito o Enem no ano passado, em 2018. Me formei, né, no terceiro ano do ensino médio, fiz o... E assim, eu não tinha perspectiva de entrar assim de cara na universidade que eu queria. Na verdade, antes de eu vir para Vitória, eu cheguei até a tentar fazer psicologia numa particular na época que eu ainda treinava. Então, a minha ideia ainda era treinar e começar a faculdade lá no Rio. Mas aí, como eu parei, eu larguei essa ideia da matrícula lá, que já estava até em andamento, mas larguei e vim para casa.
E aí, quando eu entrei para educação física, foi isso, assim, eu prestei o SISU e vi que eu tinha nota para entrar para educação física aqui na Federal do Espírito Santo. E aí eu falei, pô, vou entrar porque eu preciso ver gente, eu preciso conhecer pessoas, eu não posso ficar deitada nessa cama para todo sempre. E foi isso, assim, eu achei que eu não ia gostar. Eu era aquela pessoa que, tipo, atleta, eu não quero fazer educação física, porque todas as atletas fazem educação física. Mas entrei e acabei gostando. Logo no primeiro período eu tinha uma disciplina chamada Fundamentos da Ginástica. E além dessa eu tinha outras disciplinas que foram me interessando e acabei ficando no curso, assim, gostei muito do curso. Vi uma educação física que eu nunca tinha visto antes, assim, nem na minha trajetória na escola e até mesmo, assim, enquanto atleta, né, a gente cria algumas coisas como se tudo fosse daquela forma, mas, na verdade, tem várias outras abordagens, né, e aí eu fui vendo a educação física de uma forma mais crítica e aí eu gostei muito do curso, né, e aí continuei. Porque eu te conheci quando você estava indo para o Espírito Santo, na verdade, né, que você já tinha o DDD 27. Eu falei assim, ela é ginasta, mas é DDD 27, como assim? Aí depois eu vi que você tinha mudado para Vitória e tal e tudo. Mas que bom que você se adaptou bem, né, na cidade. Ô, Lu, aproveitando esse gancho de faculdade, né, de planos para o futuro, eu lembro que na época que todo mundo usava muito Facebook, você era bastante engajado em causas sociais, né? Você sempre compartilhava uma notícia, alguma coisa ali, né? E agora você está na área do esporte. Você pensa em mesclar essas duas coisas numa profissão futura ou você acha assim que o que você se vê fazendo no futuro? Voltar a fazer alguma coisa voltada para ginástica? O que você acha? Eu acho que em qualquer existência minha, qualquer atuação minha, eu vou mesclar com causas sociais. Assim, eu sou realmente uma pessoa bem ativa, procuro ser, né? É algo que eu prezo muito. E assim, atualmente eu dou aula de ginástica, mas é para iniciação. Dou aula para crianças de 4, 5 a 10, mais ou menos. E a escolinha, né? Eu dou aula numa academia aqui de Vitória, em escolinha. A gente tem uma turminha que é uma turminha um pouco mais de nível, mas que no máximo, nesse momento, a gente consegue levar para um torneio nacional, porque aqui em Vitória a gente não tem estrutura alguma de treinamento. A gente tem uma GR muito forte, mas a GA tá meio assim, engatinhando. Mas assim, eu não tenho hoje, né, eu não sei ainda, eu tô para me formar agora, esse ano, mas eu não tenho vontade de trabalhar com alto rendimento, por enquanto, assim, ginástica de alto rendimento. E eu sei que para fazer isso aqui no estado também teria que fazer um trabalho bem grande, assim, de captação de recursos, de ir atrás de pessoas para investir na ginástica aqui no estado. E eu acho que essa é uma tarefa que alguém tem que tocar. E eu não sei se eu quero ser essa pessoa, sabe? Porque realmente... Eu apoio. Ó, pessoal, é ano de eleição, hein, viu? Atenção, patrocinadores em potencial que estejam... Alô? Por favor. Mas, de qualquer forma, assim, eu me vejo atuando na área. Eu já dou aula, né? E eu estou atualmente envolvida muito com a calistenia também, que é uma prática que conversa muito com a ginástica, né? E foi uma prática que eu consegui me engajar, porque desde que eu parei de treinar, eu não tinha conseguido me engajar em nenhuma prática de atividades físicas ou esporte, assim. Estava realmente muito parada. E aí eu comecei a treinar calistenia e me apaixonei, assim. Então também vejo como um universo de trabalho já, além de ser um lugar em que eu encontro a minha prática de atividade física hoje, né? Que por ser a base da ginástica, né? Me é muito familiar e aí é muito, muito gostoso. Então eu ainda penso assim em trabalhar, em mesclar a ginástica com a calistenia e não sei, talvez ter um espaço meu em que não necessariamente seja ginástica com foco em alto rendimento, ou nem que seja uma ginástica super institucionalizada, com os 4 aparelhos certinho, em que cada aparelho a gente trabalha isso. Eu também penso em fazer isso de uma forma um pouco mais livre, assim, se eu for ter uma academia minha, talvez eu não faça algo tão à risca, sabe? Talvez eu queira mesclar práticas corporais ginásticas, assim,
circo, calistenia, ginástica, acrobacia, ginástica para todos, que inclusive eu me envolvi com a ginástica para todos na universidade, porque aqui a gente tem um grupo que é o Merak, o Renan já participou, é um grupo de ginástica para todos, e é uma modalidade não competitiva da ginástica, né? É uma modalidade de apresentação, que até tem o Gin na Estrada, eu não sei se vocês conhecem, que é um festival internacional de ginástica para todos. E aí eu tô com esse grupo também, enquanto eu tô na graduação, então foi algo que também me fez muito bem, que me remeteu à ginástica, mas sem o peso da competição, né? Sempre gostei muito de me apresentar, sempre gostei muito da parte artística, da dança, sempre adorei fazer solo, eu gostava da coreografia. Eu não era tão boa de solo, mas eu gostava da coreografia. Gostava de ser artística, né, assim. E sempre admirei muito ginastas também que tinham essa pegada mais artística. Tipo, quando as meninas da Holanda estouraram, né, a Heitora, a Sani e as irmãs e tal, eu me enxergava muito naquilo, porque eu sabia que eu não era a ginasta mais potente, e também não tive uma base tão boa de solo, porque eu vim de um lugar em que a gente não tinha aparelhagem, então acabou que a parte acrobática ficou mais difícil para mim de alcançar, mas eu sempre prezei muito pelo artístico, então quando eu conheci a Ginástica para Todos, eu vi uma oportunidade também de me apresentar, continuar fazendo ginástica, só que sem a parte que acabou me machucando num outro momento, sabe? Então, todas essas outras práticas que estão dentro do universo da ginástica eu ainda tenho com muito carinho e pretendo continuar. Aí o alto rendimento ainda não sei se vou me jogar de novo nesse universo, mas é aquilo também, né? Quando a gente tem uma experiência tão grande com uma coisa, ainda mais um saber que aqui no Brasil são poucos que tem, é difícil a gente largar o osso, né? Por isso que a gente vê os treinadores aí trabalhando tanto. Isso aí. Lu, você disse aí pra gente que você não esteve com a seleção permanente, né? Mas vocês usavam ali da mesma estrutura enquanto júnior. Vocês tiveram alguma vivência ali de seleção permanente, mesmo não estando em uma necessariamente? Então a gente tinha todo aquele aquecimento que era pensado pelo Alexandrov na época, se eu não me engano, tá? E de resto, assim, as nossas tarefas não é que passava. Uma coisa que eu tenho da seleção eram os campings, sabe? Não era seleção permanente, mas quando a gente se juntava em camping, aí era todo mundo ali fazendo as mesmas tarefas, tinha uma diretriz a seguir. Na época o Chico estava coordenando, mas aí isso já foi mais para frente, né? Depois que o Alexandrov saiu, que a gente tinha mais camping, se eu não me engano. E aí eu acho que foi essa experiência. A gente se reunia, recebia uma convocação, aí íamos todas, ficávamos reunidas em um apartamento. Mesmo quem já morava no Rio, que era o nosso caso, assim, a gente ia para o apartamento lá do COB, que também é uma região um pouco mais distante, o CT. Sim. E aí a gente tinha essa imersão, né? Enquanto não era uma seleção, era apenas um camping que convocavam as meninas dos clubes, né? Que eles achavam interessante, era mais vamos dar uma olhada aqui como é que estão os clubes, né? Eles chamavam as meninas que tinham determinados e a gente se reunia lá. Mas acho que é isso. Perfeito, bacana. Lu, você já comentou aí das suas inspirações, né? Falou da Mustafina. Fora ela, tem alguma outra ginasta assim que inspirava você? Olha, deixa eu colocar a cabeça para funcionar. Eu lembro que quando eu era pequenininha, teve o Mundial da Georgine Weber. E naquela época eu era novinha ainda, né? Então eu fiquei meio viciada nela, assim, nessa competição que ela ganhou. Então eu gostava muito dela. Mas depois disso que eu fui vendo mais ginástica, e aí eu fui gostando mais da Mustafina, Ai, gente, os nomes estão fugindo, porque eu nunca fui tão fã, assim, de ginástica, mas tinham essas ginastas específicas que eu gostava de ficar assistindo. Mas a Mova, a Ponor, Catalina Ponor, maravilhosa. Tinha uma menina, gente, que eu achava ela muito brava também, que ela tem uma trancinha, cabelo raspado. Ela tinha o cabelo raspado. Da Polônia. Da Polônia, Marta Pirran. Adorava ela também. Então, assim, eu gostava das sites, sabe? Eram umas coisas meio aleatórias, assim. Eu olhava pra menina e aí eu
se eu tinha algum tipo de identificação também. Mas é isso, eu sempre gostei mais das meninas assim da rua. Eu gostava a Heitora da Holanda também. Eu acho que eu consigo pensar agora são essas, assim. Fora as meninas do Brasil, né? Que não tem como a gente não falar delas. Perfeito. A gente ama todas essas também. Quase todas, né? Os andamentos mais difíceis que você já treinou? Olha, eu já treinei o Katiev Carpado, vindo do Giro de Sola. Eu treinava bastante elementos do Giro de Sola sem pé, né? Como é que vocês chamam? A gente chamava de sem pé, em bar. Já treinei alguns elementos do embar, já cheguei a treinar, se não me engano, até pirueta, só que não cheguei a colocar em série, não, o embar. Já treinei saída de duplo carpado para frente da paralela. Tá gravado, tem vídeo. Já treinei duplo com meia, saída de duplo para frente com meia também, da barra. Eu acho que os mais difíceis, assim, eram esses. Eu treinava dupla, né, para tentar saltar dupla, mas não cheguei a estar perto de botar em competição, ainda não. Assim, treinava duplo estendido no solo, fazia duplo vindo do sem mão, do flick sem mão, mas eu acho que de mais difícil são esses outros, principalmente os da paralela, que eu falei. Sim. De maior nível de... E se eu não me engano, o duplo carpado para frente, nessa época que você ainda estava treinando, ele não era homologado. Ele foi homologado pela Stuart no Pan do Rio, né? Em 2022. Só ia ser o Keschmaier. Uhum. Era a meta. Aí, ó, tá vendo? Se a CBG tivesse te mandado para algum mundial. Aquele 2017 que só foram duas. Ai, CBG, a gente teria o Keschmaier aí, tá vendo? Ó. Enfim, choices, né? Agora é Stuart lá e quero babando. Enfim, qual é o seu elemento favorito, Lu? Você gosta mais de fazer? Eu gostava muito de fazer chapo. Mas assim, eu vou falar uma coisa muito boba. Eu gosto de fazer giro na paralela. Giro, ficar girando. Mas assim, não falando nada básico, eu acho que o chapo, eu gostava muito de fazer chapo. Gostava muito de fazer Katiev também. O Katiev elemento de voo deve ser muito legal. Eu gosto de soltar, gosto de pegar de novo, gosto de voar. Bacana. Eu não cheguei a fazer largada fazer barra fixa, né? Mas também não tinha estrutura de masculino onde eu treinava, então a gente fazia tudo na simétrica maior, na barra maior, feminino. Assim, nunca fiz largada nem nada, mas eu sempre quis. Próximo seria, qual o seu aparelho favorito? Bom, acho que você já falou, mas confia pra gente. Meu aparelho favorito são as barras assimétricas. Amém. Inclusive, era uma OB que a gente queria muito, tá? Que tivesse. Eu fiquei muito triste. Precisamos de OB, pelo amor de Deus, treinadores CBG, ouçam isso. Olha isso, tá Foquem vendo? isso também. Desperdiçaram uma OB dessa, gente. Ó, quanto tempo que a gente pode... 6 anos que a gente pode estar contando com uma OB boa. Tem trabalho sendo feito, se Deus quiser. Ah, sim, não, a gente tá vendo a evolução, mas a gente estava muito escasso de paralelo durante anos, né? Enfim, polêmicas. Luísa, teve alguma viagem ou estádio que você mais gostou assim de fazer, que você lembra com carinho? A Ginasíade, com certeza. É uma viagem que eu guardo com muito carinho, que é aquilo que eu estava falando, assim, conseguir entregar tudo que eu treinei, num país diferente, com uma equipe diferente, né, de meninas de outros clubes. Eu acho que a Ginasíade. Você chegou a conhecer alguma ginasta nessa Ginasíade que depois deslanchou? Ou você, assim, que você vê na TV e fala assim, pô, essa menina eu lembro dela? Cara, eu acho que tinha uma menininha da Romênia que ela entrou para a seleção depois. Mas não vou lembrar o nome dela. Pode ser. Eu acho que era uma que tinha uma franjinha. Eu acho que era a Ioana Crisan. Pode ser também. Coitada, Camille. Tadinha.
Qual a sua competição favorita? Da minha carreira, você diz? Isso. Bom, tem a gimnasista, né, que é uma das favoritas, mas eu acho que eu vou colocar aquele brasileiro da minha série de solo, da Fatídica. Também foi uma competição muito, muito legal, assim, que realmente eu fiquei muito orgulhosa, assim, do nosso trabalho. Você saiu dela super confiante, né? Você saiu dela assim, Sim. yes, assim, cravou. Acho que foi alma lavada também, né? Porque Foi, com certeza. de tanto ali que você já vinha batendo a cara que você falou, né? Assim, poxa, tentava assim, não consegue, mas fazer uma série, colocar tudo ali junto e sair como uma das séries mais icônicas que já teve em brasileiro, pô, é Ai, que sensacional. honra! Não, sério, sério, eu gosto muito daquela série, porque você vê que é um clássico, né? É o Lago do Cisne, que é uma música clássica, e você entrega tudo ali. Assim, tudo, tudo, tudo. Eu já vi gente até comparando com a Comova. A Eu Comova fez estava Lago dos Cisnes, né? revendo agora durante a entrevista, eu coloquei até o link aqui no chat privado com a gente, e eu percebi que eu já vi no Twitter, sim, e no YouTube também, já tinha visto antes. Umas pessoas compartilhando e falando sobre, como o Renan falou. Que é uma série muito impressionante, você crava tudo ali. E salvo engano, você foi muito bem nos outros aparelhos também, né? Foi. Cara, eu acho. Agora eu tentando lembrar aqui, eu acho até que eu caí na trave, tá? Só que eu passei muito limpa, sabe? Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu caí na trave. Só que eu lembro que, mesmo assim, foi uma série que eu não tirei uma nota tão ruim porque foi muito limpa. Assim, então, no balanço geral, eu fiquei bem. Mesmo com essa queda. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu caí. Só que é aquilo, a minha treinadora, a Renata, falava muito disso, assim, comigo. E ela até falou isso comigo depois, assim. Você caiu, mas olha a sua nota. Você já fez série sem cair pior do que essa, com nota pior do que essa, sabe? Então, é isso, é brigar pra fazer perfeito e acho que mesmo com essa queda, se eu não me engano, eu passei muito bem. Foi uma competição que eu fui crescendo, sabe? Sim. E eu era uma ginasta bem insegura de competição. Eu acho que muito por conta do histórico também, né? Assim, de vir de um clube pequeno, não ter tido tantas competições. E eu era um pouco insegura mesmo. Então, às vezes, tinha competição que eu não começava tão bem, e aí acabava que eu ia numa decrescente, sabe? E essa foi uma competição realmente que eu só fui crescendo. A cada aparelho eu fui melhorando. E eu não lembro se o solo foi o último, mas eu lembro de cada acrobacia. Assim, no primeiro que eu cravei, já parece que desce um negócio assim em você fala, não, eu vou cravar tudo, sabe? Foi muito emocionante. Então eu vou colocar essa. Super válido. Achei muito legal, eu concordo plenamente. Porque assim, eu vi a série de Trabzon, mas aquela série aí pra mim foi a série da carreira. Aquele solo. Então, realmente muito bom. E se fosse numa Olimpíada ou no Mundial, pontuaria muito bem. E seria um solo que a gente. O Mundial de 2019, por exemplo. A gente contou um solo com queda da Thaís, né? Ela acabou sofrendo uma queda ali e a gente não tinha nota de reserva. Aí, ó. Um solo desse aí poderia talvez mudar o rumo pra gente, das coisas. Da série da Luísa estava parecida até com o solo da Mustafina na Rio, né? Que ela começava de Tsukahara agrupado, ela tinha uma sequência de piruetas e ela terminava com duplo grupado, assim, tirando os elementos de dança, né? Que a Mustafina tinha o giro, né? Que era mais difícil, mas lembra, assim, o artístico, então a Luísa também estava maravilhosa, né? Também. Sim. E uma das coisas que eu ia mencionar, depois, só para você comentar depois, né? É que você fazia já o duplo Cossaco na série, né? Naquela época. Apesar de não ter completado assim, os dois Naquele certinhos, dia eu não completei. você foi você era, na época, uma das poucas ginastas do Brasil que já estava fazendo o Cossaco, né? Depois que começou a vir essa tendência, mas você via ali que a montagem da série não era à toa. Todos os elementos estavam ali realmente para, enfim, com uma intenção, né? Porque você vê muita série que eles colocam os elementos só por colocar. Mas dá para ver Não, ali que a acho montagem que é inteligente.
O Ângelo e a Renata, na minha trajetória inteira, eles sempre foram muito estudiosos, sabe? Sempre prezaram muito por montar as séries, fazendo os elementos, sempre prezaram por trabalhar os elementos em que eu teria mais facilidade também. Porque, por exemplo, o giro segurando o pé na cara lá, como é que vocês chamam esse? O giro segurando o pé na cara. O Meme, que é o duplo, o Mustafina, que é o triplo. Né? Isso. O giro no espacate, eu não tinha tanta facilidade, porque eu não era a ginasta mais flexível, assim. E aí, assim, não tinha pra que bater tanto na tecla, sabe? Eles viram a possibilidade do giro cossaco e eu comecei a treinar e me desenvolvi super bem, assim. Eu tinha na trave também, tava fazendo na trave. E aí, assim, eles sempre prezaram muito por trabalhar elementos em que eu fosse ter facilidade. Inclusive, por exemplo, na paralela, antes de eu treinar as largadas vindo do giro de sola, eu cheguei a treinar a Katchev normal, daquele vindo do giro, igual a maioria das meninas do Brasil faziam. Só que o Ângelo e a Renata, eles viram a possibilidade de fazer do giro de sola, e aí eu comecei, e aí tudo que eu comecei a fazer foi do giro de sola, assim, porque eu realmente tive uma facilidade e consegui, assim, desenvolver bastante. Aí eu comecei a fazer tudo do giro de sola, assim, porque realmente foi algo que eu tive facilidade. Então eu acho que eles sempre tiveram esse cuidado, sabe? Sempre estudaram código, eles realmente eram bem engajados. Tem alguma situação inusitada que você passou em alguma competição? Uma história engraçada? Ou alguma viagem de ginástica também, né? Que a Fabi, ela comentou, inclusive, dessa questão do toque de recolher lá. Da bomba, né? Exato. Eu acho que o que tem de mais inusitado foi isso, assim, essa competição no meio de um golpe de Estado. Eu acho que não tem nada mais inusitado do que isso, tô tentando lembrar. Mas, assim, as competições, pelo menos na minha carreira, assim, mas é isso, eu nunca tive muitos problemas, assim, a gente viajava, ficava no hotel, acordava, café da manhã, vai pro treino, volta, descansa, mas não cheguei a ter grandes situações inusitadas, não. Esse brasileiro 2018 foi aquele que cortaram o cabo de energia, não foi? Nossa, essa situação inusitada. Isso é uma situação inusitada. Eu não lembrava disso. Tá vendo, gente? Eu falo, a minha memória tá realmente bem apagadinha. Mas isso foi muito puro suco do Brasil, né? Você tá na ação e não tem luz para competir porque roubaram cabos. Foi isso que rolou. Tipo assim, a metade das luzes do ginásio apagadas e a gente, tipo, gente, não tá dando, tá tendo muita sombra, sabe? Tava interferindo muito. E aí, quando a gente foi descobrir, os Noia lá tinham roubado os cabos de cobre do... Ai, realmente, eu não estava lembrando dessa. Gente, agora que me veio a cabeça, assim, gente, foi 2018, não foi? Não é São Bernardo, aquele brasileiro que roubaram os cabos? Vou perguntar. Aí, tá vendo? Ai, gente, puro suco do Brasil, realmente. Mudou-se muito o jeito de ensinar a ginástica. Como você vê esse avanço e como você enxerga isso do ponto de vista de uma ex-ginasta de alto rendimento e atual treinadora em formação? Olha, eu acho que é uma mudança essencial, assim. E realmente estava ficando insustentável, sabe? A gente estava vendo que não estava sendo bom, não estava trazendo frutos, né? Eu acho que mais do que assim, a gente pode fazer 1 milhão de críticas em relação à saúde da ginasta em si, né? Tipo, a gente vê a quantidade de lesões, a gente vê os danos psicológicos, sabe? De uma cultura, assim, da questão do emagrecimento, que nunca, por muito tempo, foi feito de uma forma bem controversa, sabe? Que não estava alinhada já com o que é certo, assim, da ciência, que a ciência comprova, assim, de um emagrecimento saudável, de uma forma saudável de lidar com o corpo, né, com corpos diferentes, né, eu acho que a gente cobrava, assim, um padrão de corpo que não ia se adequar para todas as meninas, a gente cobrava um nível de treino que não ia ser ideal para todas as meninas, então eu acho que mais do que só os danos que foram causados na vida de várias ginastas, a gente via que realmente não estava dando resultado, né? Então, eu enxergo que é uma mudança de paradigma necessária mesmo e que acompanha as mudanças sociais
que a gente está enxergando hoje no mundo, assim. Eu acho que é um caminho que não pode ter volta e que não vai ter volta, assim. Acho que a tendência, se Deus quiser, é melhorar, continuar melhorando. E acho que cada vez mais a ginástica merece mais atenção, assim, no treinamento mesmo, da gente ter mais estudos para saber o que é melhor para o esporte, né? Porque eu acho que na ginástica a gente tem muito do empírico, sabe? Tipo, testa, dá certo, não dá certo, vai testando, o treinador que já tem mais experiência vai passando para um treinador com menos experiência, mas eu acho que uma coisa que ainda pode melhorar é nesse âmbito da pesquisa de treinamento na ginástica. Assim, nos Estados Unidos a gente até vê mais, mas aqui no Brasil ainda está engatinhando. Mas acho que dentro do ginásio são mudanças que já estão trazendo frutos, né? Talvez não, assim, ainda não tem uma nova ginasta maravilhosa, mas acho que essas mudanças gradativas, né? Desde a base, a gente vai formar ginastas muito mais saudáveis e com muito mais gana de continuar, sabe? Menos essa sensação de obrigação, de eu estou aqui porque eu estou, não obrigada, mas assim, a gente tinha muito essa sensação de eu estou aqui, mas eu não sei exatamente por quê, eu quero muito sair daqui, tipo, às vezes a gente está no treino e a gente só quer acabar o treino. Então, acho que criar um entendimento da ginástica de que eu gosto de estar aqui, eu gosto de fazer ginástica, não só porque a gente não entendia direito por que a gente estava lá, mas porque hoje a gente entende e a gente permanece e a gente continua treinando, porque a gente tem um objetivo maior e de forma saudável e alinhada com os próprios treinadores, sabe? Porque a gente também via muito uma disparidade, assim, muito grande entre os treinadores e as atletas. Eu acho que hoje a gente consegue ver uma parceria, assim. Comigo eu já tinha uma parceria muito grande com os meus treinadores, mas a gente ainda colhia muito de uma cultura que ainda estava começando a querer mudar. Então, acabava que sofria várias influências, né? Mas eu acho que a tendência é melhorar. Ótimo. Luísa, para finalizar, a gente queria que você deixasse um conselho, uma mensagem aí para os ginastas que estão começando e sonham com alto rendimento. O que é que você podia dizer aí para essa galerinha nova? Deixa eu pensar um pouquinho como é que eu vou estruturar isso. Olha, a ginástica, ela é, assim, apaixonante, né? Eu acho que vocês sabem disso. Realmente a gente fica imerso e assim, eu acho que não perder essa paixão, sabe? Entender que vai ficar difícil, vai pesar, mas tentar recuperar o motivo de você estar ali, sabe? Que às vezes mais do que medalha, mais do que chegar numa Olimpíada, não perder essa essência, sabe? Porque eu acho que quando a gente começa a perder essa essência, não tem objetivo que te permaneça continuar, sabe? Porque é aquilo, a cobrança é muito alta e vai ser difícil, e é porque tem que ser, sabe? Não tem como fazer alto rendimento diferente, sabe? Então, eu acho que entrar em contato sempre com esse sentimento de pertencimento, de por que eu tô aqui, eu gosto disso aqui, e se conectar com essas coisas, para não se perder, sabe? Porque dá para se perder. E é difícil voltar, sabe? Então, cuidar da sua saúde mental é essencial. Eu acho que isso é algo que está começando a melhorar no esporte, de modo geral, a gente entender a importância da saúde mental. A gente viu a própria Biles, né? Teve problemas de saúde mental. Então, acho que cada vez mais esse cuidado vai ser feito. Mas é isso, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde mental, entender o porquê você tem que ter esse tipo de cuidado, sabe? Não é só porque fulano quer que você seja magra, é você ter um corpo saudável que sustente a carga de treino que você vai ser submetida. Então, entender isso desde novinha, sabe? Principalmente quando tem o apoio da família, isso é essencial, assim. Criar uma relação saudável com o treino, com a alimentação, com a sua autoimagem e com a ginástica, e achar ela deliciosa, porque ela é, né? E a gente quer que ela permaneça sendo. Então, acho que o meu conselho é esse. Muito bom.
É isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Essa entrevista sensacional com a Luísa. A gente quer agradecê-la mais uma vez por participar com a gente. Luísa, foi assim, fora de série. Obrigadão aí. Sua vivência, sua experiência foi muito válida e inspiradora também, né? Porque você batalhou bastante aí e muito feliz agora que você está feliz também nessa nova etapa da sua vida. Uhum. Isso Ai, aí. gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que falar sobre a ginástica, tem que fazer podcast, para isso chegar em mais gente, né? Então, eu fico feliz sempre de poder compartilhar. E estou sempre por aí. Um beijão e valeu Beleza. pelo convite. Isso aí. Pessoal, então nos siga nas redes sociais, @Roda de Ginástica Pod no Insta, @podcastroda no Twitter, a gente, ou X, né? Enfim, o que vocês querem chamar aí. E sigam a Luísa também, @Lukirch, é isso mesmo? Isso, @Lukirch, Kirch. Isso aí, sigam ela nas redes sociais e tamo junto. Ah, não se esqueçam também de nos deixarem uma avaliação no Spotify, porque ajuda muito. E se for 5 estrelas, ajuda mais ainda.